Ku Klux Klan é uma organização terrorista de ódio que persegue negros e seus simpatizantes. Agora imagina um pretão marrento se infiltrando nessa organização. Parece piada, mas aconteceu de verdade nos Estados Unidos nos anos 70 e virou filme agora em 2018. Um filmaço que está disponível no Prime Video e no Now Claro ou para aluguel no Google por R$ 6,90. Senta que lá vem a história. John David Washington, filho do Denzel Washington, é Ron Stallworth, um policial americano que se infiltra na clã. Ele falava por telefone com os líderes da organização. E na hora dos encontros com o pessoal da clã, Flip, um policial judeu, substituía. Só que a clã também odeia judeus. Spike Lee, o diretor, também achava que a premissa do filme parecia piada e acaba levando isso para o filme. Então, apesar de temas pesados como racismo e antissemitismo, o filme acaba sendo bem leve por causa desse tom de bom humor. Since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. Ron é um policial conservador que acha que os pretos exageram um pouco. Aí ele conhece o movimento negro, começa a sofrer preconceito dentro da polícia e vê a maneira como a polícia trata os pretos. Uma líder do movimento negro acha que todos os policiais são racistas e os chama de porcos. Com o tempo, ela vai aprendendo a diferenciar e, no final, acaba se relacionando com alguns policiais brancos. E os membros da clã também não são estereotipados. Tem os mais radicais, nazistões, tem os mais moderados, tem até um político de fala mansa. Esse realismo acaba tirando da primeira camada do filme o maniqueísmo e acaba fazendo prevalecer o thriller de suspense. Filme bonito. Tudo é lindo, a reconstrução dos anos 70 é maravilhosa. As roupas, os cabelos, as músicas. Acaba me dando, assim, inveja, sabe? Tipo aquele cara da paródia dos Sinais. Se você não sabe, esse negócio de hip hop vai me sustentar. Pelo amor de Deus, você me odeia porque eu sou negro. É um daqueles raríssimos filmes com muitas cenas maravilhosas, inesquecíveis. Por exemplo, uma logo no início, onde o Ron vai infiltrado no movimento negro. No começo ele ironiza aquele discurso e a sobreposição de imagens das pessoas observando e sendo tocadas por aquele discurso acaba tocando a gente também. A gente, junto com o Ron, acaba se transformando. E tem também uma cena do pessoal da clã. Eles estão no meio do mato praticando tiro e a câmera só mostra o rosto deles atirando e conversando ali. Depois eles acabam e vão embora. Aí vem o Ron que estava ali escondido no mato e aí é que a gente vê o que são os alvos. E o Ron claramente se emociona na cena. Também tudo sem nenhuma palavra. E depois daquela cena final que deixa a gente em êxtase, imaginando, puxa vida, que bom que aquela ação policial acabou transformando, né, o mundo. O filme acrescenta mais uma cena, só que é com imagens reais e muito recentes de violência contra pretos. E a cena mostra que o ódio voltou e está muito perto da gente. Will the white race triumph? Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. Além de ser um ótimo thriller policial e te divertir, você precisa ver esse filme por 3 outros motivos. Um bom filme vai muito além do que está na superfície da história. Aí a Tati me pergunta, Moacir, eu só quero ver um filme e me divertir. Só que quanto mais camadas você descobre num filme, mais você se diverte. Eu vou dar um exemplo. Sabe o ET do Spielberg? Então, 23 anos depois, o Spielberg fez outro filme de alienígenas, Guerra dos Mundos. Só que nesse Guerra dos Mundos, os aliens são do mal. Nada de ETzinho fofo, não. Tem uma cena que o Tom Cruise e a filha dele estão escondidos numa casa e entram os ETs ali, para procurar humanos, evidentemente. E um deles se depara com uma bicicleta pendurada na parede. Ele toca nela, a bicicleta cai assim, ele fica meio irritado, rosna alguma coisa e sai. Você nem quer saber o que ele rosnou lá e saiu bravo. A gente só está satisfeito e aliviado porque o Tom Cruise e a filha se salvaram. Só que quando você se toca de que o Spielberg é o mesmo dos 2 filmes, de que aquela bicicleta que está lá é exatamente a mesma da bicicleta em que o ET fofinho fugiu, aquela cena icônica,
você se dá conta de que aquele rosnado do ET do mal foi um comentário intertextual contra o ET do bem, o ET fofinho do outro filme. Ou seja, o Spielberg colocou ali discretamente uma pitada de bom humor para quem se tocar ter uma diversão a mais. Um prazer bem diferente do que normalmente a gente tem. É o chamado prazer estético, onde a gente reconhece coisas, por exemplo, como intertextualidade entre dois filmes. É um prazer um pouco, talvez mais intelectual, mas olha, nessa era de valorização da ignorância, nunca despreze o prazer intelectual. Minha área é mais a da física nuclear. Eu acho que todo mundo devia ter a sua própria bomba nuclear, tá ligado? Que ia ser maneiro. Então, não, né? Como assim não? É a minha opinião. Não, aqui é bomba nuclear, né? Assim, é uma arma de destruição em massa, né? Então, não acho não, mano. Não, é que não é bem uma questão de opinião. Não faz esse papel. Filmes assim são muito importantes para a sociedade. Tem até um exemplo caseiro que eu gostaria de mencionar aqui. Minha Mãe é uma Peça 3. O Paulo Gustavo, com aquele seu humor simplório e escrachado, acabou levando milhões de pessoas ao cinema. E agora milhões de crianças e adolescentes estão vendo esses filmes na TV. É um filme muito popular. Não é nenhuma obra-prima, mas é um filme relevante, porque ele naturaliza para toda uma geração a relação entre gays, o casamento gay. Calma, fica tranquilo, que naturalizar não significa obrigar. Seu filho não vai precisar casar com um homem, a não ser que ele queira, evidentemente. Naturalizar significa aceitar como natural também esse tipo de relacionamento. Mas se você acha que não é natural, aí você está completamente errado. E não é uma questão de opinião. Tá trabalhando nos Estados Unidos, né? Tu acha que lá as leis da física são mais bem feitas que aqui no Brasil? Não, as leis da física são iguais em todos os lugares. Na teoria, né? Porque na prática a gente sabe como é que é com essa politicada que tá aí. Irmão, eu não tenho medo de falar, não. Ditadura, STF, papada. Eu falo mesmo, cara. Não, as leis da física são basicamente iguais, independentemente do lugar. É nada, brother. Da mesma forma, Infiltrado na Clã, este sim uma obra-prima, é muito relevante também para que a sociedade não naturalize o ódio e a violência racial. The KKK is planning an attack. What kind of stuff you guys do? Cross burnings, marches, this is fixing to O be... terceiro motivo para ver esse filme é algo bastante sério também. A nova ascensão do extremismo no mundo. O mundo tá ficando chato. Nem piada de viado a gente pode fazer mais. Isso mesmo, porque gays são mortos todos os dias por homofóbicos radicais. Quando a sociedade ironiza, ela desumaniza, desnaturaliza os gays. E com isso, os radicais homofóbicos se sentem autorizados a limpar a sociedade. É assim que eles agem, por incentivo. Pensa numa coisa, a sua vida vai ficar tão ruim assim, tão sofrida assim por você não poder contar um tipo de piada. Olha, gente, eu já fui contra cotas raciais. Já ri muito na minha vida de piada de preto, de gay, mas eu me informei, li, estava aberto, né, a informações novas. E hoje eu posso me dizer sóbrio. Por que sóbrio? Porque eu acho que, nesse aspecto, é meio parecido com o alcoolismo, né? Nós, brancos héteros, que crescemos numa sociedade machista e homofóbica, a gente acaba tendo isso dentro da gente a vida toda. Então, é uma luta diária pra gente ir contra isso que é natural da gente. A gente cresceu nisso. É uma luta diária, mas olha, vale a pena. Moacir, você tá falando de política demais. Só falta fazer o L agora, hein? Olha, se você pensou mesmo nisso, cuidado, você tá ficando doente. Para com essa polarização. Eu não estou falando de esquerda, não estou falando de direita. Eu estou falando de grupos radicais de ódio que se aliam eventualmente a políticos com ideias separatistas, racistas, homofóbicas. Então não dê trela para essa gente, seja ela de esquerda, de direita, de centro. Tem uma cena que é sensacional. É simples, é só um diálogo. Os dois estão sentados numa mesa, o Ron e o Flip. E o Flip fala pro Ron, Ron, eu não me sinto judeu, nunca segui os preceitos judaicos, nada disso. Para você, esse trabalho é uma cruzada. Para mim é só trabalho. Só que durante a investigação, ele sente como os judeus são odiados por aquela turma e como aquela turma pretende tomar o poder no país e ele acaba se transformando. E aquela investigação para ele deixa de ser só trabalho, também passa a ser uma coisa pessoal. Quando numa sociedade há violência contra um grupo, pode ter certeza, essa violência escala e essa violência extrapola aquele grupo. E essa violência pode se voltar contra você a qualquer instante. Why are you acting like you ain't got skin in the game? I'm telling you, the wars are coming. White power! Black power!
Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth Brothers. We're on a roll, baby. Infiltrado na clã, você precisa ver esse filme.